Deixa eu aproveitar então para receber, para dar as boas-vindas ao desembargador aposentado Sebastião Coelho, hoje conosco em Oeste Sem Filtro. Doutor Sebastião, seja muito bem-vindo mais uma vez. A gente gostaria muito de ouvi-lo sobre essa situação acontecendo, envolvendo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o seu filho, senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Já vou ser muito direta, quero ouvi-lo sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, segundo a alegação ali, a justificativa na decisão, Jair Bolsonaro teria violado as medidas cautelares porque havia uma restrição para não utilizar as redes sociais, nem mesmo por interposta pessoa, nem mesmo por meio de outra pessoa. A interpretação é que Flávio Bolsonaro teria utilizado a sua própria rede social para divulgar a carta do pai. Doutor Sebastião, muito boa noite, seja bem-vindo. Há alguma chance de revogação da domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a esse fato que ocorreu no fim de semana? Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Ana, Segre e audiência. Esse ato, essa decisão de Moraes, Paula, nada mais é do que uma intervenção nas eleições. O Poder Judiciário já teve interferência nas eleições de 2022, posteriormente fez uma intervenção julgando Bolsonaro sem ter prerrogativa de foro no Supremo, e agora é uma terceira intervenção. O Gustavo Segre já fez a leitura do dispositivo legal. O artigo 41 do Código de Processo Penal permite que o preso tenha comunicação com o exterior, através do artigo 41, inciso 15 do Código da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 do ano de 84. Alexandre de Moraes nada mais faz do que, mais uma vez, violar os direitos de Jair Bolsonaro. É mais uma violação dos direitos de Jair Bolsonaro. E agora, com uma gravidade imensa, porque ele está tirando a prerrogativa do advogado de ter contato com seu cliente. Não importa que Flávio seja filho do Bolsonaro, ele é advogado de Bolsonaro no processo de execução, e antes, quando eu fui convidado por você, Paula, eu fiz questão de conferir, e está confirmado que Flávio continua como advogado de Jair Bolsonaro. Portanto, essa é uma decisão que tem uma intervenção indevida na atuação do advogado. Com relação à possível revogação, olha, Alexandre de Moraes, nós já sabemos, o Augusto fala isso reiteradamente, ele é um abusador, ele é um violador de direitos humanos, sancionado pelos Estados Unidos. Então, Alexandre de Moraes, ele não tem muita preocupação com o direito, com a Constituição, até mesmo com a ética, né? Basta ver o contrato da sua esposa. Essa é uma grave decisão que interfere diretamente nas eleições. Veja, 90 dias, nós teremos ultrapassado o primeiro turno das eleições. 90 dias dá exatamente após o primeiro turno da eleição. Essa é uma manobra inadmissível. A política brasileira, a chamada direita brasileira, que está lutando para tirar esse governo de consórcio do PT, Lula, com o STF, tem que reagir bravamente, denunciar isso em todos os cantos, não ficar com notinha, não. Isso tem que ser denunciado no Congresso Nacional. Essa ação é um complemento do que ele fez essa semana, que a Polícia Federal tentou fazer com o presidente do PL, certo? Para apreender computadores, celulares, para quê? Para bisbilhotar, fazer a pesca probatória e tentar encontrar alguma coisa que possa ajudar o lado deles nessas eleições. Essa que é a realidade. Eu espero que Alexandre de Moraes não mande Bolsonaro de volta para a Papudinha, para o presídio militar, em razão desse fato. Se o fizer, eu digo para vocês, antecipando, eu vou convocar manifestações aqui em Brasília, como já fiz anteriormente, dê o que der. E nós vamos para frente do presídio, sim. E nós vamos testar qual o limite desse cidadão em face da população brasileira. Nós não podemos mais aguentar calado esse arbítrio de Alexandre de Moraes.
a comunicação do preso e Bolsonaro está cumprindo pena, está em execução de pena, é um direito do preso. Essa comunicação, ele escreveria uma carta para ficar aonde? Em qual meio? Botar dentro do baú? Qual seria a necessidade? Esse é um aspecto. O outro aspecto é que ele não pode impedir o advogado de ter contato com o seu cliente. Doutor Sebastião, siga conosco, eu vou incluir, claro, os meus parceiros nessa conversa, doutor Sebastião, mas só para eu pegar o gancho do que nos trouxe o Gustavo Segre, ele lembrou que quando Lula esteve preso, ele escreveu algumas cartas que foram lidas pela Gleisi Hoffmann, também por um ex-advogado, pelo advogado, um dos fundadores do PT, o Luiz Eduardo Greenhalgh, inclusive ainda na campanha de Fernando Haddad. Então, doutor Sebastião, se o senhor me permite, eu vou trazer esses dois momentos lá de 2018, que também tem relação com esse fato, e a gente retoma a nossa conversa. Então, primeiro da Gleisi Hoffmann. Continuo desafiando a Polícia Federal da Lava Jato, o Ministério Público da Lava Jato, o Moro e a segunda instância a provarem o crime que alegam que eu cometi. Continuo acreditando na justiça e por isso estou tranquilo, mas indignado, como todo inocente fica indignado quando é injustiçado. Curioso que ela estava ao lado de Lindenberg Farias, que é justamente o parlamentar que entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal para questionar a carta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora a gente traz uma outra carta que foi lida pelo advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, um dos fundadores do PT, durante a campanha do Fernando Haddad, que foi mencionado também pelo Segre. Até breve, meus amigos e minhas amigas. Até a vitória. Um abraço do companheiro de sempre, Luiz Inácio Lula da Silva! Faria também estava nesse momento com a Gleisi Hoffmann do outro lado, Manuela Dávila e Fernando Haddad. Deixa eu aproveitar para incluir Ana Paula Henkel. Muito boa noite, seja bem-vinda, Ana. A gente já introduziu o nosso convidado hoje um pouquinho mais cedo, porque realmente o assunto exige aí também a atenção, né, e a análise do nosso convidado Sebastião Coelho, mas vou incluí-la também nessa conversa. Muito boa noite, Ana, seja bem-vinda. Boa noite, Paula Segre, boa noite, querido mestre Augusto e querido doutor Sebastião, prazer revê-lo. Tive a oportunidade de tomar um café com o doutor Sebastião em Brasília e olha, como confessar aqui para vocês como o povo gosta do doutor Sebastião, tem um respeito enorme por ele. Boa noite à nossa audiência, é um prazer tê-lo aqui, doutor Sebastião. Paula, veja... acho que tudo já foi dito, né? Mas a questão que eu queria abrir para o doutor Sebastião é o que o chat está perguntando, mas e aí, né? Nós corremos para onde? É só o Alexandre de Moraes que pode colocar as mãos nesse processo? A gente sabe que, né, não tem para onde correr, primeira turma fica engessado, vai para o plenário, não vai... Porque por mais, doutor Sebastião, que toda semana a gente traz a lei, a gente traz o artigo, a gente traz a Constituição, isso não adianta nada para o ministro Alexandre de Moraes. Não adianta lei, artigo, jurisprudência, nada. É tudo da cabeça dele. Então, doutor Sebastião, eu acho que a esperança do povo brasileiro é que, quem sabe, se um dos pares do Alexandre de Moraes resolva colocar a mão e tentar resolver isso. Há essa possibilidade, doutor Sebastião? Oi, Paula, uma alegria falar com você mais uma vez. Olha, eu não tenho esperança, porque na primeira turma, quem está por lá? Flávio Dino, que esses dias deu aquela decisão contra o Valdemar, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. O recurso é para essa turma. Deveria ser para a segunda turma como órgão revisor. Mas, infelizmente, hoje nós estamos tratando, Alexandre de Moraes, ele faz o que quer. Esse cidadão, eu digo e repito, eu não posso dizer, enquanto eu tiver voz, eu vou dizer que esse cidadão é um abusador, é um violador da Constituição, sem freio, por culpa exclusiva do Senado Federal.
o Senado Federal, Davi Alcolumbre, é culpado por tudo isso, como já o fora Rodrigo Pacheco, porque ele sustenta todas as acusações que são feitas lá. Eu já fiz duas, uma pessoal e outra pelo Partido Novo, contra Alexandre de Moraes. Ele não dá andamento em nada, Ana Paula, deixa tudo quieto. Então, a esperança, eu digo com tranquilidade para vocês, eu não tenho, assim, esperança de que, se ele der uma decisão de força contra Jair Bolsonaro, que essa decisão será mantida. Mas cabe à população brasileira reagir a isso. Nós que não estamos de acordo com esses abusos, nós temos que ir para as ruas denunciar. Olha, tem algum resultado prático? Pode até não ter, mas nós estamos mostrando a nossa indignação, a nossa insatisfação. É claro que quando ele fala, vocês mostraram aí, é ridículo ver Lindenberg Farias nos dois episódios das cartas do Lula e ele ser o requerente dessa medida que o Alexandre de Moraes já se apressou em determinar as suas providências, suspendendo previamente o direito do advogado e do cliente de manter contato com o advogado, sem colher um parecer da Procuradoria-Geral da República. Embora nós já sabemos também que a Procuradoria tem sido um apêndice, uma linha auxiliar de Alexandre de Moraes com o senhor Godet. Mas ele faz tudo de ofício, já determina, já suspende 48 horas, tentou prejudicar Bolsonaro com aquela questão da arma, fazendo em seguida uma apreensão abusiva na casa de Bolsonaro, constrangendo a sua esposa Michele, constrangendo a sua filha Laura, numa busca e apreensão sem qualquer significado por conta de armas, tá certo? Então ele não tem limites. Quando ele determina que a defesa se 48 horas, ele está dando uma sinalização de que, olha, eu posso proferir uma nova decisão, retornando Bolsonaro para a prisão. Mas o grave é impedir que o principal candidato da oposição nas próximas eleições de 4 de outubro seja impedido de conversar com o principal líder da oposição. Essa é uma intervenção gravíssima no processo eleitoral, de uma gravidade extrema. Alexandre de Moraes desequilibrou o processo eleitoral de 2022, isso é um fato, com as suas decisões arbitrárias, e agora o processo eleitoral nem inicia agora dia 16 de agosto, e ele já toma decisão interferindo no andamento das eleições e interferindo na vontade do povo brasileiro. O Bolsonaro nada mais fez do que exercer um direito garantido pela lei de execução penal em mandar uma carta. Foi lido pelo Flávio, poderia ter sido lida pela Michele ou qualquer outra pessoa. Não importava por qualquer um que o visitasse, e as visitas que ele tem são dos advogados. Ressaltando mais uma vez que todo preso tem direito à visita. Essa alegação de que está em tratamento, não recebe visita, é um absurdo total e completo. O preso, ele tem direito à visita até para melhorar a sua saúde. Então, a Bolsonaro, infelizmente, ele está tendo seus direitos violados. E digo o que quiser, eu sou um desembargador aposentado, eu conheço dessa Constituição que está aqui atrás de mim, eu jurei cumprir. Alexandre de Moraes também jurou cumprir essa Constituição, como os demais lá, mas não cumpre. São violadores e precisam ser afastados. O povo brasileiro tem que ter a consciência que o próximo presidente da República vai nomear, no mínimo, 7 ministros do Supremo Tribunal Federal. O que está vago, 3 que vão aposentar por idade e mais 3 que obrigatoriamente, se nós tivermos um Senado responsável, eles não permanecerão no Senado Federal. Esse é o compromisso do povo brasileiro, retirar essas pessoas violadoras de direitos humanos da Suprema Corte do país. E, nesse aspecto, eu creio que tem muita gente no Brasil determinada.